Olá pessoal, eu sou o professor Júlio Vieira e essa videoaula é para a gente falar da prova de literatura da primeira etapa do SASE, o FVJM 2022. As obras indicadas para a leitura são O Canto do Piaga, de Gonçalves Dias, O Birajara, de José de Alencar e O Bicho, de Caetano Veloso. Nossa análise vai começar por O Birajara. Mas, antes disso, a gente precisa fazer uma breve contextualização sobre o índio na literatura brasileira. Esse encantamento, o índio tomado como tema dos textos da literatura brasileira, ele acontece desde a chegada dos portugueses ao Brasil. O primeiro documento, a Carta de Pero Vaz de Caminha, já trata desse encontro com os índios e retrata os índios como seres puros, inocentes. Ele fica encantado com a figura dos índios e tal. Esse é um trecho da carta em que ele fala sobre os índios. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. A partir do quinhentismo, toda vez que se vai... A partir do quinhentismo e no romantismo, o índio vai ser tratado na literatura brasileira como objeto de idealização. Essa inocência a que se refere Caminha vai ser associada ao ideal de bom selvagem de Rousseau, né? E o índio vai ser idealizado como herói nacional. Era uma característica do romantismo que a idealização de um herói histórico, certo? E no romantismo brasileiro, esse herói histórico idealizado seria o índio. Só que esse índio é, como eu já disse, idealizado, ou seja, ele é apenas ele tem aparência de índio, ele tem forma de índio, mas ele tem valores ideais europeizados, certo? Uma moral europeia, valores cristãos, enfim, todo o arcabouço do que deveria ser o herói romântico. Em Ubirajara, de José de Alencar, que vai ser a primeira obra que a gente vai analisar, a gente vai encontrar o índio representado de maneira idealizada e sem a participação do elemento branco. Tá? O que significa isso? Que o romance Ubirajara, que é o primeiro, seria, se fosse colocado cronologicamente, o primeiro, embora seja cronologicamente o último, mas ele seria o primeiro de uma trilogia indianista de Alencar. Haveria o Birajara, representando o índio ao natural, interagindo apenas com o elemento indígena. O Guarani, que é o índio já no primeiro contato com o europeu, né? Aquele amor de o Guarani de Peri por Ceci, representando esse primeiro contato do índio com o europeu. E Iracema, que seria o surgimento da raça brasileira. Né? Iracema conhece um português e vai gerar um filho que seria o primeiro representante da raça brasileira. Mas tratemos de Ubirajara, que é esse que retrataria esse índio ao natural. Tá? Para falar de Ubirajara, nós vamos falar dos personagens de Ubirajara, para vocês entenderem como que essa idealização acontece. Né? Vocês vão ver que não tem nenhum personagem branco. O índio, nesse romance, o índio tem apenas contato com o próprio índio e os conflitos são vividos entre tribos mesmo. Tá? O personagem principal do romance é Jaguaré, que depois se tornará o Birajara. Ele era um jovem caçador que sonhava em ser guerreiro da tribo dos Araguaias. Para ele se tornar guerreiro, ele precisa cumprir alguns desafios, né? E ele se apaixona por Araci, a jovem filha de um chefe tocantins chamado Itaquê. Então, ele é de uma tribo, dos Araguaias, e ele se interessa pela filha do chefe de outra tribo,
os Tocantins. O chefe Jaguaré tinha outro filho, que era Pojucã, que é guerreiro, né? E ele foi derrotado por Jaguaré, que era o Birajara, que se tornou depois o Birajara. Gente, são tantos nomes indígenas que a gente faz confusão, né? O Araci é filho do chefe Itaquê. Jaguaré, que vai se tornar depois o Birajara, se apaixona por ela. Pojucã é irmão dela. Para conseguir a mão, né, para conseguir começar uma relação com Araci, Jaguaré precisa derrotar todos os outros pretendentes dela, porque ela era filha do chefe, ela tinha muitos pretendentes. E ele faz isso. E ele conquista o respeito do chefe dos Tocantins. Ele conquista o respeito do chefe Itaquê. E fica lá. Só que o chefe descobre que ele é da tribo dos Araguaias, que era uma tribo inimiga. E por isso ele se posiciona contra a relação dos dois, certo? Nesse meio tempo tem Jandira, que é esse último personagem que está aí no slide, que era uma jovem prometida ao Birajara, que é rejeitada por ele, para ele ficar com Araci. Ela foge para a floresta, depois ela tenta matar Araci, ela tenta matar Araci, e como punição ela é transformada por Ubirajara em escrava de Araci. Mas o que importa no livro é que quando Itaquê descobre que Jaguaré era um índio araguaia e se posiciona contra, existe um conflito entre o Birajara e toda a tribo Tocantins. Ele consegue derrotar toda a tribo e, com isso, ele une as duas tribos. Ele une a tribo araguaia e as Tocantins e passa, a partir daí, de chamá-las de a nação dos Ubirajaras. Ou seja, ele dá origem a uma nova nação indígena. O que isso quer dizer, gente, para a literatura romântica? José de Alencar está representando uma estrutura tradicional do romance romântico, que é um herói, no caso o Birajara, apaixonado por uma heroína, que é Araci, e existe um impedimento deste amor, que é o fato de eles serem de tribos inimigas, certo? E essa dificuldade é superada com heroísmo e bravura pelo herói. Mas vejam que, sendo um conflito só de indígenas, isso vai ser importante quando a gente comparar com as outras obras indicadas. Por quê? O próximo texto que a gente vai analisar é o Canto do Piaga, de Gonçalves Dias, que está na obra Primeiros Cantos. Nessa imagem aí, vocês têm a imagem de um pajé, de verdade, que é de uma tribo, de uma aldeia no Acre, tá? Por que tem a imagem de um pajé? Porque o Canto do Piaga, Piaga é pajé, certo? E pajé é uma espécie de médico, curandeiro, orientador espiritual, enfim. O pajé é esse líder dos índios. Ele não é o chefe da tribo, mas ele é um líder espiritual da tribo. Seria isso. E para a gente analisar o Canto do Piaga, a gente vai ler o poema, tá? E eu vou analisar parte a parte. O poema é composto de 3 partes. Na primeira parte, o Piaga, ele está adormecido, tá? E ele tem uma visão. Leiamos. Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses no canto do Piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta, a Anhangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abro os olhos, inquieto, medroso, manitôs que prodígios que vi.
Arde o pau de resina fumosa, não fui eu que o acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão, liso crânio repousa ao meu lado, feia cobra se enrosca no chão, o meu sangue gelou-se nas veias, todo inteiro, ossos, carnes tremi, frio horror me coou pelos membros, frio vento no rosto senti. Era feio, medonho, tremendo, ó guerreiros, o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Então, o Piaga estava adormecido e impedido por Anhangá, que é um espírito da floresta, de sonhar, né? Só que aí ele tem uma visão de outros espíritos da floresta que vão fazer uma previsão para esse Piaga, para esse pajé. Tá? Vão dar uma visão do futuro para esse pajé, uma visão terrível. Né? Vejamos o que ele conta. Isso é a parte 2. Por que dormes, ó Piaga divino? Começou-me a visão a falar. Por que dormes? O sacro instrumento de Persi já começa a vibrar. Tu não viste nos céus um negrume toda a face do sol ofuscar? Não ouviste a coruja de dia seus estrídulos torva soltar? Tu não viste dos bosques a coma sem aragem a vergar-se e gemer, nem a lua de fogo entre nuvens que em vestes de sangue nascer? E tu dormes, ó Piaga divino, e Anhangá te proíbe sonhar. E tu dormes, ó Piaga, e não sabes, e não podes augúrios cantar? Ouve o anúncio do horrendo fantasma, ouve os sons do fiel maracá. Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Então esse maracá, esse espírito que visita o Piaga, ele vai dizer que uma coisa terrível está para acontecer à tribo, tá? E na terceira parte se revela que tribo é esse, mas veja que as imagens que estão sendo construídas são todas imagens assustadoras. É o sol que escurece, a coruja que canta de dia, enfim, lua de fogo entre nuvens, tudo imagens fantasmagóricas, imagens terríveis, imagens assustadoras, né? E na parte 3 aparece a previsão propriamente dita, né? Que é o quê? Pelas ondas do mar sem limites, vasta selva sem folhas e vem, hartos troncos, robustos, gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Trazem bira dos cimos pendente, brenha espessa de vários cipó, dessas brenhas contém vossas matas tais e quais, mas com folhas e só. Negro monstro os ostenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. Ó, quem foi das entranhas das águas o marinho arcabouço arrancar? Nossas terras demanda, fareja esse monstro, o que vem cá buscar? Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis o que aqui vem, o que quer? Vem matar nossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher, vem trazer-vos crueza e impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá, vem quebrar-vos a massa valente, profanar Manitôs, maracás, vem trazermos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer, onde os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga ainda escravo há de ser? Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão, Anhangá de prazer há de rir-se, vendo os vossos, quão poucos serão. Vossos deuses, ó Piaga, conjura, susta as iras do fero Anhangá, Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Então, olha a previsão que o Maracá traz para o Piaga. Né? Vejam a imagem da coisa que vai trazer toda essa desgraça para a tribo Tupi. Quando ele fala, pelas ondas do mar sem limites, vastas selvas sem folhas e vem, hartos troncos robustos gigantes, ele está fazendo uma imagem dos mastros dos navios. Trazem biras dos cimos pendentes, brenha espessa de vários cipó, tá vendo? Falando das cordas pendentes dos mastros dos navios. Negro monstro sustenta por baixo. Ele está construindo a visão dos navios pelos quais vão chegar os europeus. Tá? Brancas asas abrindo ao tufão, né, que são as velas das caravelas, como um bando de cândidas garças que nos aires parando lá vão.
Então, essa imagem de que os europeus vão chegar, é como se o Piaga estivesse lá na caverna dele dormindo, um espírito maligno o impede de sonhar, que o Anhangá o impede de sonhar, porque se ele sonhasse, ele veria o que estava por vir, porque ele tinha visão do futuro em sonhos. Então esse Maracá vem e traz esse prenúncio para ele, de que vão chegar esses europeus, que são essa visão terrível que está vindo pelo mar, né? O Piaga então responde: quem foi das entranhas das águas o marinho arcabouço arrancar? Nessas terras demanda fareja esse monstro, o que vem cá buscar? Aí o Piaga, a voz do Piaga aparece nessa estrofe, perguntando se esse monstro está vindo para cá, o que ele está procurando? E aí completa-se a visão funesta dessa previsão, né, que vem matar bravos guerreiros, roubar-vos a filha, a mulher, dons cruéis do cruel Anhangá, vem quebrar-vos a massa valente, ou seja, vem dizimar os índios. É como se não. Gonçalves Dias, ele cria uma visão que o índio teria tido antes da chegada dos europeus, de como seria a vida dos índios depois da chegada dos europeus, né? Que eles seriam escravizados, seriam dizimados, iam viver restritos a pequenas faixas de terra, enfim. Então, como que esse poema se relaciona com como que esse poema se relaciona com o Birajara? Em Ubirajara, José de Alencar imagina o índio vivendo e resolvendo seus conflitos por ele mesmo. O índio se basta, o índio não tem nenhum temor do branco, o índio não tem nenhum conhecimento do branco. Aqui nós já temos um prenúncio do que será quando o branco chegar, né? Ou seja, o Gonçalves Dias já imaginando, já colocando como se o Piaga, como se o pajé da tribo tivesse imaginando o que seria quando os europeus chegassem, tá? E o terceiro texto que foi indicado é uma canção do Caetano Veloso, que está no disco, eu falo disco, vocês riem, mas é disco mesmo, quando foi lançado era disco, no álbum Bicho, tá? Que contém todas essas músicas que estão aí na tela, tá? O disco é muito bonito, vale muito a pena vocês ouvirem, mas a canção que nos interessa é essa quinta canção, chama Um Índio, porque as outras não têm relação com o conteúdo que está sendo discutido nos outros livros, né? Então, assim, eles indicaram a obra inteira, eles indicaram o disco inteiro, mas Tigresa falando de amor, Leãozinho falando de um filhote de leão brincando no mar, sobre beleza, sol, tudo alegria e tal. Então, qual dessas canções é interessante para a gente discutir com relação ao canto do Piaga e ao Birajara? Um Índio, tá? Que aqui trata da mesma temática. Vejam a canção. Não vamos ouvir aqui, fica a sugestão para vocês ouvirem, está disponível no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma. Ouçam, vale a pena, é um disco bonito, uma música bonita. E o índio traz a seguinte letra: o índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido,
Em átomos, palavras, água, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará não sei dizer assim de um modo explícito. Virá, impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi o axé do Afoxé Filhos de Gandhi, virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Então, essa é a letra da canção de Caetano Veloso. E assim como o Canto do Piaga, ela traz um vaticínio, ela traz uma visão do futuro, ela traz uma previsão do futuro, né? Só que se no Canto do Piaga é um índio imaginando o que aconteceria depois da chegada dos brancos, é um índio tendo uma visão, sendo avisado pelos espíritos protetores do que acontecerá depois da chegada do branco, aqui nós temos um sujeito branco, Caetano Veloso, imaginando quando voltará o índio, ou seja, quando acontecerá essa volta à natureza, né? E esse índio virá de uma estrela colorida e brilhante, como se esse índio fosse um extraterrestre, né? De uma estrela virá numa velocidade estonteante, pousará no coração do hemisfério sul da América num claro instante. Quando ele fala o coração do hemisfério sul da América, ele está falando do Planalto Central. Tá? Que é esse ponto equidistante entre o Atlântico, equidistante quer dizer igual, né? No meio, entre o Atlântico e o Pacífico. Tá? Quando que esse índio voltará? Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Então, vai acontecer um processo de destruição tal que ocorrerá, que provocará o extermínio da última nação indígena, que acabará o espírito dos pássaros das fontes de águas límpidas, né? E esse índio chegará mais avançado do que as mais avançadas das tecnologias. Então, como que esse índio virá, é o que diz o refrão. Virá impávido que nem Mohamed Ali, que é símbolo de força, né? Apaixonado, Mohamed Ali é aquele lutador de boxe, tá, gente? Vocês podem pesquisar quem é Mohamed Ali, que ele é um símbolo de força e bravura quando ele vai se engajar na luta antirracista nos Estados Unidos e tal. Apaixonadamente como Peri, que é a idealização do próprio índio brasileiro, né? Tranquilo e infalível como Bruce Lee, outro lutador, né? E o axé do Afoxé Filhos de Gandhi, que é um grupo folclórico do Carnaval da Bahia, né? Aí vem que esse índio que virá, esse índio que chegará, estará preservado, quer dizer, vai ser um índio original, vai ser um índio de volta à natureza, certo? Vai chegar num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, como eu já disse, do objeto sim resplandecente, que é como um disco voador, uma parada assim, né? E aí, o que esse índio trará de mensagem? Esse índio trará de mensagem a volta à natureza, a volta à simplicidade, a volta ao que era em Ubirajara, lá quando José de Alencar constrói a imagem do índio resolvendo seus próprios conflitos sem contato com o branco. Por quê? Porque é o óbvio, é o simples, é o básico. Tá? Então é essa relação entre as três obras indicadas para a primeira etapa do SASE. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a responder corretamente as questões e eu me coloco à disposição para responder alguma dúvida que vocês tenham, é só mandar mensagem, tá bom? Um abraço, obrigado pela atenção e boa prova!